Glórias ao Filho de Deus. As nossas saudações a todo mundo. Deus vos abençoe. Bem-vindos à live. Quarta-feira. Nos aproximando para mais uma saidinha. 3 dias se foram embora. E a quarta-feira já era. E nós estamos aqui. O tempo se cumpriu. Chamem os convidados para a mesa do Senhor. A mesa está servida e tem todo tipo de iguarias. Tem de tudo um pouco. Mesa farta. Falta somente os convidados. Vê lá que os convidados não cheguem a tempo e rejeitem o convite. Os que são dignos e percam a dignidade. Vê lá que se repete a história de ir buscar os indignos para encherem a casa de Deus. Vê lá seus convidados por excelência não rejeitem esse convite por causa do amor pela vida. Sois chamados a participar na mesa. Ó convidados do Emanuel, vindem e comei e bebei também, e de graça. Venham comprar leite e pão sem dinheiro. De graça estamos a vender o pão e o leite. De graça estamos a vender a água sem nenhum preço. Então aproveite aí. Não dá mole não. Eis aqui a hora. Ao Deus desconhecido. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, e não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Vamos e veremos que a história se repete. Não, vou repetir. Olhando, ou então passando e vendo os vossos santuários, passando e vendo. Paulo chegou em Atenas, capital da Grécia, e encontrou uma cidade atolada na idolatria. Muitos santuários dedicados ao diabo. Muita idolatria, muito pecado, muito feitiço. E foi assim Paulo começou a passear, a andar e olhando santuário a santuário, sem falar nada.
Queria comprovar e provar e comprovar o que ele um dia ouvira falar. E assim fez uma vistoria na cidade, e passando e vendo os santuários deles. E hoje também estamos cheios de santuários. Temos santuários em todos os lugares da terra. Santuário é um lugar consagrado para adoração, para serviços aos deuses. Ok? Santuário é um lugar separado, santificado, consagrado para adorar, para fazer um serviço a um certo Deus. E Paulo achou muitos santuários em Atenas. E num desses santuários tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. Ou então esse altar teria sido dedicado a um Deus desconhecido. Se os outros altares tinham uma identidade, tinham um nome, a este não encontrou senão esta frase: ao Deus desconhecido. Se os outros, lá estava Buda, Maomé, Maria, Maria de Fátima, Maria de Conceição, Aparecida, Mushima, Santo não sei quem, Antônio, Templo de Salomão, Catedral da Fé, Catedral da Vitória, Templo não sei de quem, Templo de Conquista, Cape, os capes, os santuários, as catedrais, os templos, cada um tem uma dedicação. Outros dedicados a Jesus de Nazaré, outros dedicados aos santos como Antônio, Francisco de Assis, João Paulo II, Mushima, Verônica, Pedro, Tiago, Santo Carol, Santo não sei o que, Teresa, Bárbara, Efigênia, apóstolo não sei quem, dedicado ao pastor não sei quem, ao profeta Quimbão, ao profeta Toco, ao Simão Maranga, a Kim Panvita, Angola Quiluange. Tem vários templos e altares, vários santuários e altares, cada um com a sua dedicação. Outros dedicaram a Jesus de Nazaré, a Emanuel, a Moisés, os batistas dedicaram o altar deles a João Batista, filho de Zacarias. O metodismo, então, assim também era naquele tempo. Só que em todos esses altares, só um não tinha uma identidade. E ele disse, ele não falou no vosso santuário. Vossos santuários. Vários santuários, no plural. Mas só achou um altar. Santuário é um lugar onde tem um altar, e esse altar se oferece sacrifício a um Deus. Cada um segundo o seu Deus.
E vimos vários santuários. Estes santuários não pertenciam somente a um nome, a um Deus. Há vários. Cada povo tinha o seu Deus. E dentro do santuário tinha um altar. E no altar estava lá o nome do seu Deus, a quem eles sacrificavam. Paulo ficou espantado. Num dos altares não encontrou um nome senão ao Deus desconhecido. E Paulo achou uma oportunidade muito grande para anunciar Jesus Cristo. Aquele povo perdido, atolado na idolatria. Paulo aproveitou essa oportunidade para lhes mostrar esse Deus desconhecido, a quem eles, na verdade, serviam, mas não lhe conheciam. A este Deus desconhecido, a quem eles serviam, desconhecido, e Paulo achou uma oportunidade ímpar, sem igual, para lhes anunciar Jesus Cristo. Esse Jesus que foi enviado por esse Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido que criou os céus e a terra. Esse Deus desconhecido que fez todas as coisas. E Paulo aproveitou e disse, esse Deus não precisa que se faça imagem, um boneco em memória dele, porque ele mesmo fez todas as coisas. Esse Deus não precisa ser carregado nas costas. Esse Deus não precisa ser limpado, lavado, sei lá. Esse Deus, ele mesmo, todas as coisas fez. É ele que vos dá o fôlego para vocês respirarem, mesmo na vossa ignorância. Ele não vos deixou sem o sol, sem o frio, sem a chuva, sem o calor, a noite, o dia, a calminha, tranquilidade, tudo isso, as colheitas. Por isso vocês semeavam e colhiam, ou tenham semeado e tenham colhido. Esse é o Deus desconhecido que vocês não conhecem. Ele falou, ele enviou o seu filho, e esse varão foi morto, e este varão ressuscitou lá em Jerusalém, no terceiro dia, e ele morreu por causa dos vossos pecados, por causa dessa ignorância, por causa dessa idolatria, dos vossos pecados, da ignorância, de não lhe conhecerem. Agora eu já estou vos anunciar esse Deus desconhecido. De hoje em diante vocês o conhecem. É o Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho. E o seu Filho chama-se Jesus, o Cristo, que vocês não conheciam. E todos que buscarem esse Deus desconhecido, através deste varão que ele teria enviado, chamado Jesus, vai achá-lo. E quando lhe achar, já não será mais desconhecido na tua vida. Você vai conhecê-lo e ele também vai te conhecer. E esta simbiose, essa unidade, essa união, essa comunhão entre tu, ó pecador, que se arrepender e buscar e achá-lo, você e ele, vai criar uma irmandade que vai gerar a vida, e a vida com abundância. E Paulo lhes mostrou para que buscassem esse Deus, que deixassem da idolatria, deixassem de adorar os outros deuses, que aqueles eram falsos, que aqueles não davam vida, não abençoavam ninguém, aqueles eram ajudados pelos homens que lhes faziam. Paulo disse, mas como é que, olha que vocês são ignorantes, vocês fazem um Deus e vocês é que lhe dão banho, vocês é que lhe levam nas costas, vocês que lhe mudam de lugar. Quando ele cair, você que vai lhe levantar. Ele nem tem força para levantar ele próprio. Se houver guerra, vocês vão carregar eles nas malas e vão fugir com eles. Se mudarem de lugar, vocês vão lhe levar nas costas. Então que Deus é esse a quem vocês adoram e ele não pode vos ajudar? Se ele próprio não se ajuda, como é que ele vai vos ajudar? Paulo está dizendo, vocês são tão ignorantes, ele não vos abençoa, não faz nada, se ele próprio não consegue fazer algo em si mesmo. Veja só esses deuses que vocês estão a servir. Tem boca, não falam. Tem mãos, não palpam. Tem pernas ou pés, não andam. Tem olhos, não veem. Tem ouvidos, não ouvem. Então, como é que é?
Vocês são tão tolos. Vocês não estão a ver que isso é uma estupidez? Quando se fala de um Deus, é um ser supremo. E se é um ser supremo, ele tem autoridade, poder todo suficiente para manipular, dominar, fazer, desfazer sobre os seres inferiores. Porque o maior dita as regras, o maior manda. Sim, é isso que Paulo também fala a respeito de Melquisedeque e o seu sacerdócio. Disse, vocês não estão a ver que Abraão era um homem muito poderoso, que tinha as promessas de Deus. Mas ainda assim não foi ele que foi abençoar o Melquisedeque, mas sim ele foi abençoado por Melquisedeque. E Paulo estava a dizer, então significa que Melquisedeque é maior que Abraão, porque não há contradição nisso. Não é o menor que abençoa o maior. Não é o caso de Valdemiro Santiago, que foi consagrado a apóstolo por seu bispo. Isso é ignorância. É muito mais que ignorância. Isso é estupidez, é tolice. O menor abençoar o maior. E ele teria feito isso como ato de humildade. Não. Não é os homens que abençoam Deus. É Deus que abençoa os homens. Porque Deus é maior que os homens. Jesus disse aos seus discípulos, não sois vós que me escolhestes, mas sou eu que vos escolhi, para que vocês vades e deis fruto, e o vosso fruto seja abundante. Ok? Jesus diz, vós me chamais Senhor, Senhor, sim, fazeis bem, porque eu sou vosso Senhor. Vós me chamais Mestre, Mestre, sim, fazeis bem, que eu sou vosso Mestre. João Batista, referindo-se a Jesus Cristo, disse, verdadeiramente ele é de cima, e aquele que é de cima é sobre todos. Ou então é maior do que o que está embaixo. São vocês humanos. Sois de baixo, sois inferiores. Veja só o que diz Paulo, que os anjos são mais fortes do que os anjos, dos homens. Por quê? Porque os anjos são de cima. Não somente são espíritos, mas também são de cima, dos céus. E o homem é da terra. E veja que lá nos céus tem um lugar mais alto e mais sublime. É o trono onde está Deus. Então Deus está acima de todos os anjos. Por isso está sentado, entronizado entre os querubins, acima das estrelas, de todos os anjos. E o seu trono é sublime, elevado. Aleluia! Acima de todos os montes. E agora? Como é que é? A história se repete hoje. Esses deuses que as pessoas estão a adorar não foram feitos pelos homens. Essas imagens aí. Esses homens, outros homens que estão a ser adorados, não morreram. Homens carnais. Estão entre nós. Suas sepulturas estão entre nós. Mas Jesus Cristo morreu, mas a sua sepultura não está entre nós, ou ele não está na sepultura. Por isso, Jesus fez a diferença. Morreu, mas ressuscitou. Aleluia! Para ser a causa da salvação de todos os humanos. E agora? Mas porém, há um porém também. Porém, há um porém. Se outros adoram imagens, deuses personificados, ou então demonstrados em imagens, nomes humanos, há uns que, esses humanos que eles adoram, não fizeram mais em nome desses humanos. Isso também é idolatria. Homens que passaram, se tornaram deuses para serem adorados. Um homem fraco, mortal, pecador, que nesse momento nem no céu conseguiu entrar, porquanto morreu nos seus pecados, está no inferno. É esse que vocês estão a buscar para vos abençoar. Vão vos abençoar em quê? Se ele povo não conseguiu se abençoar, ele povo não conseguiu vencer a morte, ele povo foi derrotado. É igual aos homens que dizem ser de Deus hoje, estão doentes, estão ministrando cura para os outros.
São os prisioneiros com depressão, estão garantindo paz aos outros. Não é possível. Jesus Cristo, Filho liberto, recebeu autoridade para libertar os cativos. Liberto que liberta os cativos. Moisés, liberto do Egito, voltou para libertar os cativos. Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, esses são todos diambeiros, drogueiros, doentes, estão cheios de câncer, apanham AVC, estão a falar um Deus poderoso ao povo. Um Deus poderoso ao povo, e esse Deus poderoso não pode lhes abençoar eles próprios. Qual é a diferença? É a mesma coisa. Se outros fazem um boneco como um Deus, que não tem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, ou então que tem olhos, mas não vê, ele pode ser ajudado pelo homem que lhe adora. Agora os outros não fizeram imagens, mas adoram as próprias pessoas, os próprios nomes, quer dos mortos, quer dos vivos, homens que já passaram, ou então homens que ainda vivem. Os que vivem estão cheios de doença, cheios de demônio, corruptos, mas são adorados. Não confunda a honra e a adoração. E depois me vem aqui e diz, está escrito, dai honra quem honra. Sim, honra não é adoração, é respeito. Deve-se honrar as pessoas. Quando há respeito mútuo entre as pessoas, então haverá honra. Os grandes honram os pequenos honram os grandes. Aqueles que servem no Evangelho devem ser considerados em estima honra. É outra coisa isso. Não é para serem adorados. Os que passaram estão mortos. Suas campas estão aí. Se lá vai encontrar os ossos do Simão Toco, estão lá. E é adorado aqui na terra. Os santos beatificados na Roma são adorados aqui na terra. E outro grupo, que é o grupo dos que não adoram homens, nem imagens, mas adoram um Jesus desconhecido. Estavam os três grupos, né? Que adoram imagens, que adoram homens mortais e que adoram Jesus desconhecido. E esses que adoram a um Jesus desconhecido consideram os dois primeiros grupos como pecadores, idólatras. Sim, são mesmo. Não estou a negar. Mas eles também são idólatras. Sabe por quê? Quando você não conhece a Jesus, a quem você adora, então automaticamente você vai adorá-lo com a carne, na letra. Jesus diz, vós me adorais com lábios, me honrais com os lábios. Não com a verdadeira honra ou adoração, mas com a falsa. Através dos mandamentos que vocês aprenderam com os vossos pais. Quando você adora a Deus na carne, então no lugar de Deus está lá o diabo. O diabo, que é espírito, tomou o lugar de Jesus Cristo em várias sinagogas. Então eles pensam que estão a adorar a Jesus, mas estão a adorar ao diabo. Porque aquele a quem nós adoramos, devemos honrá-lo também. E se nós o honramos, aquele a quem nós adoramos, então lhe obedecemos. Porque a honra a alguém é a submissão também. Eu não posso dizer que eu honro o meu pai e eu não me submeto a ele. Se o meu pai me manda fazer isso, eu não faço. Estou a lhe honrar. Por isso Salomão diz que Deus honra os que lhe honram. Então, eles não obedecem a esse Deus que eles adoram. Então, o que é isso? Lhe desonram.
Adoram a um Deus desonrado por eles. E por que ele desonra? Porque não lhe conhecem. E por não lhe conhecer, então lhe desonram. Como é que se desonra a Deus? Traspassando a sua palavra. Não pense que é falar, blasfemar, zombar de Deus. Não. Todos os dias você pode exaltar, bajular, falar bem de Jesus Cristo. Jesus é o meu Senhor, é o meu Pai. Ah, se eu não tenho outro. Mas se você não lhe obedece, isso não é honra. Essa adoração é falsa. Ao não lhe obedecer, você está a lhe desonrar com a sua vida. Com seus lábios você lhe honra, com a sua vida você lhe desonra. E Deus não aceita a honra falsa dos hipócritas, dos mentirosos. Então, todos os cristãos, não aqueles cristãos que dizem que são cristãos, mas não tem nada de Cristo. Porque há uns que dizem que são cristãos, mas Cristo não é o centro da adoração. Como os quimbanguistas não podem dizer que são cristãos. Os tocuistas não podem dizer que são cristãos. Pelo menos essa é a ramificação que eu conheço. Cristãos são esses que são Jesus e acabou. Católicos não podem dizer que são cristãos. Os católicos não podem dizer que eles são cristãos. Eles são marianos. Porque Maria é o centro da adoração da Igreja Católica. E o resto são secundários. Jesus é secundário. E para além de Jesus tem outros terciários. Tem o primário, o secundário e os terciários, são vários santos. Se você quer provar, fica só numa igreja católica, você acompanha os cultos, quantas vezes vão citar o nome de Jesus e quantas vezes vão citar o nome da Maria. Hã? Sabe por dia fazem quantas rezas a Maria? Ave Maria. Não sei se milhares ou centenas de Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, mas não vai ouvir Jesus milhares ou centenas de vezes por dia. Então, mas eles enganam os cegos como que Cristo é o Senhor. Não. Maria é a Senhora. Agora, esses que têm Jesus como centro de adoração, que são chamadas igrejas evangélicas, eles não conhecem a Jesus. E o não conhecer a Jesus, eles não guardam a palavra de Jesus. Ao não guardar a palavra de Jesus, então a adoração que eles fazem em nome de Jesus não é a Jesus, é a Lúcifer. O diabo está no lugar de Jesus. Então também é idolatria. Eles também são idólatras. Prova de que eles fazem a vontade do Pai deles. Jesus chegou até os judeus e lhes falou algo que levou os judeus a ficarem chateados, indignados. E disseram: nós nunca servimos a nenhum povo. Não somos nascidos de prostituição. Temos uma identidade. Temos um pai. Temos um nome. Como tu dizes para sermos libertos. Como ousas nos afrontar? Jesus disse: se vocês fossem libertos, vocês seriam filhos de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Sabe por quê? Porque esse Deus que vocês estão a dizer que é vosso pai é que me enviou. Agora, como é que Deus envia alguém que vocês dizem que é vosso pai e vocês rejeitam o enviado do vosso pai? Número 2. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês fariam a vontade de Deus. Agora vocês veem qual é a vontade de quem que vocês fazem. É de Deus ou do mundo? Então aquele quem vocês obedecem é o vosso pai. E eu vou vos mostrar quem vocês andam a obedecer, disse Jesus. Vocês andam a obedecer ao diabo. Disseram: não, nós não somos do diabo. Vamos lá, fé. Calma, vou vos apanhar. Sabe por que vocês obedecem ao diabo? Porque vocês fazem a vontade dele. Vocês são assassinos, são mentirosos, são adúlteros, são fornicadores, são corruptos. É isso que o diabo é. E os seus filhos também vivem as práticas do pai deles. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês amariam a Deus e ao próximo. Fariam a vontade de Deus, guardariam a palavra de Deus. Agora vocês não guardam a palavra de Deus, Deus só está na vossa boca. Dizem Deus, Deus. E por isso ele disse: porventura, um Senhor
não é temido pelo seu servo? Porventura, um pai não é honrado pelos seus filhos? E como assim? Vocês me dizem que eu sou pai e vocês não me honram? Vocês me dizem que eu sou Senhor e vocês não têm medo, temor de mim? E por que vocês me chamam Senhor, Senhor, Pai, Pai, Mestre, Mestre, e vocês não fazem a minha vontade? Vocês não fazem a vontade daquele que me enviou? Se vocês fossem meus filhos, vocês fariam a minha vontade. Se vocês fossem meus servos, vocês fariam a minha vontade. Agora vocês fazem a vontade do vosso Pai. Só que vocês fazem a vontade do vosso Pai, em vez de falar o nome do vosso Pai, falam o meu nome. Fazem a vontade do meu Pai, servem, aliás, ao vosso Pai, servem ao vosso Pai, mas falam o meu nome. Estão entendendo, né? Servem ao diabo, fazem a vontade do diabo, mas adoram, louvam, exaltam a Jesus. E Jesus não aceita essa exaltação, esse louvor, essa adoração. Pois a glória dele a outro não vai dar. Eu não divide ele a sua glória com outros deuses, nem o seu louvor. Então ele está dizendo, sirvam só um, sirvam vosso Pai. Eu não aceito ser servido por dois servos que têm dois senhores. Eu não aceito ser adorado por dois filhos que têm dois pais. Eu não aceito. Eu só aceito a adoração dos meus filhos e o serviço dos meus servos. E acabou. Dos outros não. Eles são mentirosos. Estão a entender? Então, esses estão nesse versículo que acabei de ler. Ao Deus desconhecido. E eis aqui a oportunidade que eu tenho para vos mostrar esse Deus que vocês servis, adorais e não conheceis. Eis aqui a grande oportunidade que eu tenho de vos mostrar esse Jesus a quem vos invocais, mas não conheceis. Se vocês crerem no meu evangelho, vocês vão conhecer esse Jesus. Se vocês obedecerem os meus ensinamentos, vocês vão conhecer esse Jesus. Pois a minha doutrina vai te mostrar Jesus que há muitos anos você buscou e não achou. E infelizmente, se você estivesse no lugar de alguém que ainda está a buscar e reconhecer que ainda não achaste, será mais fácil você conhecê-lo e achá-lo, aliás. Mas o grande problema é que vocês não acharam e vocês assumiram que acharam. E este povo era mais prudente do que vocês. Eles não negaram que não lhe conheciam. Vocês não lhe conhecem, mas vocês dizem que lhe conhecem. Mas esses aqui não. Estou a falar, é esse o santuário que Paulo achou, esse templo. Ao Deus desconhecido. Vocês também servem e adoram ao Deus desconhecido. Mas a diferença entre eles e vocês é que vocês dizem que lhe conhecem. Os gregos disseram que não lhe conheciam. E Paulo disse, agora está aqui. Eu vou vos mostrar ele. Arrependam-se, largam as imagens. Soltem dessa vida mundana. Abandonem as vossas culturas satânicas. Creiam nele, no seu filho que ele enviou. Depois de se arrepender, creiam. E vocês vão conhecer esse Deus desconhecido. E nunca mais vocês vão precisar carregar bonecos nas malas, nas pastas, se prostrar a eles. Nunca mais vocês vão viver nas hipocrisias, mentindo a si mesmo. Então eu digo a tu que me ouves, se Deus para ti ainda é um desconhecido, reconheça isso que você não lhe conhece. Depois de você reconhecer que você não lhe conhece, agora vem aqui e parta para buscar a face dele. Através dos meus ensinamentos, você vai conhecê-lo. E quando você o conhecer, automaticamente você nascerá de novo. E quando você nascer de novo, tu já não andarás mais na falsidade. Tu vais ter o temor dele. E ao ter o temor dele,
você vai fazer a vontade dele. E a vontade dele é amá-lo e amar ao próximo. Sim, aqui está toda a lei e os profetas. Você conseguirá amar a Deus que você nunca conseguiu amar. E também conseguirás amar ao próximo que você não conseguia amar. Quero a Deus como ao próximo. Até então, tu tiveste um amor falso, interesseiro, cheio de hipocrisia. Agora que recebeste o Espírito de Deus, porque te tornaste filho de Deus, porque você o achou, crendo e se arrependendo, então tu terás náuseas do opróbrio, terás o opróbrio da tua mocidade, da tua vida antiga. Tu vais te envergonhar do teu passado. E agora andarás nas pisadas de Jesus, pois Ele é o caminho em direção ao céu. E as coisas velhas vão passar. E tudo em ti vai se fazer novo. O verdadeiro amor vai nascer em você. E conseguirás amar a Deus em verdade. E amar a Deus não é outra coisa senão guardar a palavra dele. E também conseguirás amar ao próximo. O amor é dar. Dar o quê? As coisas, muito mais do que isso. Dar a vida. Aleluia. Ouvistes? Entenderam? O Deus desconhecido. Ainda é patente entre nós esses altares dedicados ao Deus desconhecido. Temos esses templos, esses altares, está cheio na terra. Aquele que procura mostrar Deus aos outros também não conhece Deus. Aquele que promete libertação ou liberdade aos outros também não é liberto. Aquele que promete curar os outros, ele próprio não é curado. Aquele que promete guiar o povo, ele mesmo é um cego. Aquele que garante as riquezas espirituais ao povo, ele mesmo é um pobre, miserável, desgraçado. O pobre, miserável, desgraçado e cego. Aquele que procura vestir a nudez do povo, ele mesmo está nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, e colírios também, e vestimentas compridas, e brancas, sem mácula, e assim tu vais te enriquecer com ouro provado no fogo. Assim a tua cegueira vai sumir com o colírio celestial. Assim a tua nudez vai desaparecer, as tuas nudezes vão sumir com as roupas santas. Aleluia. As roupas das núpcias celestiais. O Espírito do Senhor. Agora vocês estão nus, estão a procurar se cobrir com as folhas das árvores, como no princípio. Diante de Deus, estás nus e procurais coberturas falsas e tirás as folhas das bananeiras e fazeis roupas por causa da vergonha. Isso não tirou a vossa nudez. Continuastes nus. Só que a diferença entre o casal e vocês é que o casal sentiu vergonha da sua nudez. Vocês nem se envergonham da vossa nudez espiritual. Vocês se contentaram ou então se conformaram com as folhas das bananeiras. É muito forte, né? Vocês se conformaram. Acharam que esses vestidos das folhas que vocês fizeram cobriu a vossa nudez. Falsa cobertura. Roupas estranhas. Precisar, esses são os espíritos enganadores. Ouviu? Os espíritos enganadores estão a vos enganar e pensaste que vocês tendes o Espírito Santo. Esta é a cobertura falsa, estranha que vocês colocaram. E são as folhas das bananeiras que vocês se vestiram. Mas assim como Deus matou um cordeiro no jardim e desfolou a sua pele e fez roupas para o casal,
Assim, Deus voltou a fazer há 12.000 anos atrás, matou o cordeiro e com seu sangue vós sereis cobertos e purificados e lavados e com seu espírito sereis cobridos. Ouviu? Antes que a pele cobrisse o casal, houve um derramamento de sangue. Houve um animal que foi morto. O cordeiro que foi morto desde a criação. Aleluia. O cordeiro que foi morto desde o princípio. Qual princípio? Princípio da criação. Simbolicamente, aquele cordeiro representava Cristo. Quando se mata um cordeiro, se derrama sangue. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Oh! E com a sua pele, para vos cobrir, glória a Jesus, das vossas nudezes, esse é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, não espíritos enganadores, não são folhas de bananeiras. Pá. Ouviu? Bananeira não tem sangue, nem tampouco seus ramos têm sangue, mas o cordeiro tem sangue. Para tirar a pele do cordeiro, tem que matar o cordeiro. E o cordeiro já foi morto há 12.000 anos. E com seu sangue fostes comprados, mas vocês não quereis ser purificados. E ele vos chama e vocês estão a se afastar dele, como Israel. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Mas todo aquele que ouvir a sua voz, ele vai ressuscitar, porque assim está escrito. Aquele que ouvir a voz do Filho do Homem vai viver. Oh, mulher, eu não te disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê e permanece em mim, nunca vai provar a morte. Oh, mulher, eu não te disse que se você creres, vais ver a glória de Deus? Oh, aleluia. Eu vim vos ensinar, pá, vos mostrar, aleluia, pia de sangue. Vão, corram para irem lavar os vossos pecados. Seus pecadores, estáis todos sujos, imundos. Precisais de ser purificados para se tornarem mais alvos do que a neve. E assim sereis aceites aos olhos daquele que não pode contemplar nem o vexame. Aquele que é santo, 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 aleluia. Vai no céu, fala com os querubins ou com os serafins, pergunta aos serafins e aos querubins, como é que é? Fala-me um poucozinho somente da pureza e da santidade do nosso Senhor. Ele vai te falar, é incrível, santidade, santidade, santidade. Ele nem pode contemplar o vexame de tão santo que ele é. Oh, aleluia, é a pureza. Oh, e Ele quer também que vocês sejam santos como Ele é santo. Ele quer vos purificar para resplandecerem como alvos, aleluia, neste mundo, para resplandecerem como astros neste mundo. Ele quer vos fazer mais alvo do que a neve. Ele quer vos limpar da vossa vã maneira de viver que vocês aprenderam, com as vossas doutrinas de demônios. Vossas roupas imundas, pensamentos imundos, atos malignos, pastores corruptos, padres corruptos, bispos com a falsa santidade, sepulturas caiadas. E aqui está-vos falar alguém que é santo. Por isso eu vos desafiei, quem me convence do pecado entre vocês. E a santidade faz a diferença, aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. Sede santo como é santo o Senhor vosso Deus que vos chamou. Aleluia. Sem a santidade ninguém vai ver Deus. E vós quereis vos santificar sem o sangue? Não é possível. E vós quereis que o sangue vos santifique sem arrependimento? Não é possível. E vós quereis vos arrepender sem a fé? Não é possível. Crede e arrependei-vos. Ouviu? Muitos querem se arrepender dos seus pecados sem crer em Jesus. E vão crendo em outros nomes.
Os pecadores, como o sangue de um pecador pode te purificar dos pecados. Vós não foste comprado com coisa alguma, nem com ouro, nem com prata, mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como a de um cordeiro imaculado. O sangue, e eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram suas vidas até a morte. É pelo sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Somente, aleluia, este sangue é capaz de purificar os pecadores, mas não pense que ele vai purificar um pecador que não se arrepende. Não pense que vai purificar um pecador que crê num outro Deus, ainda que se arrependa. Somente nele, aleluia. Crede nele e arrependei-vos e sereis salvos. Se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar, porque o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Oh, aleluia! O sonde akameme, o sangue mais alvo do que a neve, é o sangue carmesim, mais puro do que a pureza, que lava mais do que o detergente. Aleluia! Aquele que prometeu purificar os filhos de Levi. Glória a Jesus Cristo, para os expurgar das suas impiedades, como a prata é purificada no fogo, como o ouro é expurgado no fogo. Ele prometeu vir expurgar a sua igreja, os primogênitos, aleluia, da salvação. Ele é as primícias e a sua igreja que seguem. Glória a Jesus Cristo. Ele prometeu vos purificar, vos santificar com todo o vosso ser. Tem tem uma conferência em Addis Abeba. Conferência dos evangélicos caídos, dos demônios evangélicos, das igrejas do diabo, que eu não chamo elas de igreja, sinagoga de Satanás. E nesta conferência, eles estão no hotel. Os tais pecadores, mulheres prostitutas, cheias de ornamentos diabólicos, com atavios satânicos. Homens feiticeiros, adúlteros, sepulturas caiadas, paredes branqueadas. Está lá no hotel uma das nossas irmãs. E eles foram evangelizar a irmã. E ele disse que já era cristão e pertencia à Igreja da Salvação de Todas as Nações. Eles mostraram a minha foto. E ficaram aí cheio de enganos para tentar discutir a Bíblia com a irmã. E a irmã usou da autoridade que foi concedida. Diz: tu não estás em condições de falar de Jesus Cristo. Só da forma que você está vestida não é digna de uma mulher de Deus. Olha, pecador, o que ele falou. Mostra-me na Bíblia onde Jesus falou para sermos santos na roupa. Mostra-me na Bíblia onde Jesus ensinou que existem roupas santas. Esta mentira de Satanás que vos foi enganado, vos foi dada. Então, o diambero, não é liambero, nós até chamamos diambero, o drogueiro, tem a justificação também. O diambero vai falar: mostra-me na Bíblia que a liamba é pecado, e vou deixar de fumar liamba. Ouviu? Ele não vai aceitar, porque não, tudo que mata, não. Ele vai dizer: quero ver a palavra liamba. Não me vem aqui, aquele que destrui. Ele vai te falar: tens a certeza que ele está falando aqui de liamba? Se você vira um liambeiro cheio de religião, ele vai te falar: se eu encontrar na Bíblia uma palavra que a liamba é pecado, então eu vou me converter. E como é que vai ficar o cristão? Então você vai lhe mostrar, vai lhe dizer assim: olha, a Bíblia diz
que os nossos corpos é templo do Espírito Santo. Aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus vai destruir. Vai te falar, ó Senhor, esquece isso, pô. Eu quero ver a lhamba, droga. Uma vez estava a conversar com um pastor que tinha casos. Você que está me ouvindo, ouviu? Sexo anal. E ele me disse, porque ele fazia isso. E ele me disse, se me mostrares na Bíblia que o sexo anal entre os casais é pecado, vou largar. E eu lhe respondi, então o diambeiro também tem a justificação de continuar a fumar a diamba dele, porque a diamba não está na Bíblia, que é pecado. Ficou mudo. Não conseguiu me responder. Está ouvindo? Se a ignorância são semelhantes àqueles que procuram justificação na Bíblia para manter os seus pecados, como aquele povo que diz que se me mostrares de onde veio o povo que se multiplicou na terra, se eles só nasceram 2 filhos, entre eles, não, como é que é? Então alguém poderia vir e dizer, então se casar entre os irmãos não é pecado. Como é que é? Os filhos de Adão casaram com quem? Ouviu? Estou a falar, ainda há um povo que quer achar erros, fraquezas, tolice em Deus. Por isso Paulo, pela sabedoria que foi lhe dado, veio e disse assim, gente, vocês não sabiam que até a fraqueza de Deus é mais forte do que a vossa força? Vocês não sabiam que até a loucura de Deus é mais sábia do que a vossa sabedoria? E ele depois disse, olha, Deus, ele vos caça, vós que achais que sois sábios, nas mandíbulas, através das vossas astúcias. E esses todos estão a fazer brincadeiras aqui. Esses são chamados os escarnecedores. E no tocante a essas mulheres, Paulo chama essas mulheres nécias, carregadas de pecado, que se introduzem nas casas e arrebatam outros pecadores. Mulheres nécias, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. De tanto ouvirem a palavra, até criaram comichões nos seus ouvidos. Mas no inferno não há justificação, nem reclamação, nem descomoção. No inferno todos se tornam humildes. E ninguém está a dizer, me mostra na Bíblia onde é que está escrito. Estão a ouvir? Homem, sai do meio deles, povo meu, e não toqueis nada que é imundo, e retirai-vos. Sai, e é rápido, pois o julgamento chegou sobre a mãe e as suas filhas. A ira de Deus subiu ao limite, ou então chegou ao limite, e por isso os flagelos na terra. E vocês vereis como vocês viram no coronavírus, muitos pastores e padres sucumbiram. E muitos pastores e padres vão sucumbirem. Os ensinadores da injustiça. Eles são aqueles que Jesus falou, condutores cegos, não entram e não deixam os outros entrar. Árvores infrutíferas que não foram plantadas pelo meu Senhor, que vão ser cortadas para serem lançadas no fogo. São os chamados doutores cegos. Tomaram a chave da ciência e se assentaram no lugar de Moisés para julgarem. Tem a chave do conhecimento na mão dele, bem capturada.
E também o lugar de Moisés bem capturado, como foi com os judeus, ou é hoje agora. Agora já não é no lugar de Moisés, mas de Jesus. A ciência de Deus, eles têm a chave. Ocultaram a verdade. Ocultaram o conhecimento. Desviaram os incautos, os tolos e todos para a cova. E eu vim para vos despertar. Por isso, a primeira coisa que eu tive que fazer é derrotar todas as prostitutas filhas. E ninguém pode levantar a boca. Aleluia. Olha o pepere. Calem-se. Quem te venceu é teu Senhor. E o que seguiu, maniatei, maltratei a mãe deles. Aquieta-te. A prostituta milenária foi humilhada. Resgatei a chave da morte. Resgatei a chave do inferno. E estou a perseguir para resgatar a chave do abismo. Tem um pé na terra e tem um pé no mar. A autoridade, terra, terra, mar, mar. Aleluia. Mas choquei os poderes da terra. Sujeitei os poderes do mar. Destruí a serpente do Atlântico. Destruí a serpente do Índico. Mas choquei a serpente do Pacífico. Oh, aleluia. Dominei as bestas feras do inferno. Mas choquei a Jezabel, a mulher imunda, a varoa imperfeita. E em breve vamos chocar as águias para ter domínio absoluto. Terra, mar, céus. Quero ver quem é que vai levantar a tromba na terra. Quero ver. E daqui a 4 dias. E o povo que está em trevas vai ver luz. E os que habitam nas regiões sombra da morte, a luz vai raiar. Os reis serão sujeitados. E o monte da casa do Senhor será elevado sobre o cume dos montes, para que todos os povos da terra possam concorrer a ele. Pois não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E as águias começaram a levar no focinho. Serão machucadas. Humilhei os poderes do Ocidente. Humilhei, sim, os touros do Egito. Do Zimbábue. Glória a Jesus. Os fortes touros do Zimbábue, humilhados com sucesso. Os poderes do Ocidente. A serpente, mãe, foi cortada. A cabeça. Diga amém. Ouvistes? Agora é guerra nos céus. Os anjos vão se prostrar diante do homem de Magogola. Os homens todos de joelho. Temos autoridade sobre todos os homens que habitam na terra. Todos. Temos autoridade sobre os 4 cantos da terra. Temos autoridade sobre os 3 mares. E teremos autoridade sobre os 4 ventos do céu. Em breve. Entenderam? Os 4 ventos do céu vão tombar. Oh, aleluia! Diga glória a Deus. Aquele que faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labareda de fogo é que está a vos revelar esses mistérios. Os 4 ventos vão se vergar como
Um dia Daniel viu os 4 ventos lutavam no mar grande. Vocês querem saber quem são os 4 ventos? Querem saber? As 4 potências mundiais, que são as últimas, menos 3. Depois vem as 4 para fazer 7. Três mais 4. Os 4 ventos do céu que lutavam no mar grande. Não é no mar morto, no mar grande. João viu isso. Grandes pancadas. Os ventos assopraram. É esta guerra que você está vendo aqui. Milhares e milhares vão tombar. Porque quando estão a lutar as águias, é sangria. O exército de Satanás se abaixou para a guerra. Os anjos caídos desceram. E a queda dessas águias é tormenta na terra. Controla as plataformas de petróleo. Ai de ti que estás no mar. Porquanto eu vi 2 anjos que empurravam as águias no oceano, para que a terra não sofresse muitos danos, pois o amor de Deus ainda é muito grande. O amor que me libertou. Não fuja não, você que trabalha no mar. Não há lugar para você esconder-se da morte, senão em Cristo Jesus. Então esconde-te. Eis aqui a cidade do refúgio. Eis aqui a cidade do refúgio. O amor a minha alma salvou. O amor ficou marcado na cruz onde morreu Jesus. O amor que me libertou. O amor a minha alma salvou. Aleluia. Os 4 ventos combatendo no mar grande. Glória ao Rei Jesus Cristo. Os 4 ventos do céu. Deus abençoe. Jambika Karayeno. Munakumbu. Amwana. Yatata. Yamwanda Velele. Amém. Munakumbu tata yamwanda velele. Losala kiambote. Gemba munamfumu Yesu Cristo. Agora eu quero curar todos que estão doentes aí. Você que está doente, o leão acabou de bramir na terra. Estava a rugir, né? Aquele não era o Marcelino. Agora o Marcelino é esse. Se você controlar nas minhas pregações, você vai ver que há um momento que o homem deixa de existir. É incrível. Depois volta outra vez. Agora o Marcelino que foi ungido, que vai te curar. Oh glória, aleluia. Eu não sei como te agradecer. Oh glória, aleluia. Obrigado, Jesus. Oh glória, aleluia. Eu não sei como te agradecer. Oh glória, aleluia. Obrigado, Jesus. Ao Deus desconhecido.
Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as enfermidades apareçam agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os doentes sejam curados agora. Em nome de Jesus Cristo, recebam a cura agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Sejam curados. Aleluia. E você que está intercedendo por alguém que está doente, e Ele enviou a sua palavra, e sua palavra os curou. Esse alguém seja curado. E agora, recebam. Gripe desaparece. Entorse desaparece. Cada osso com seu osso. O paralítico levanta-te e anda. O surdo começa a ouvir. As dores desaparecem agora. Em nome de Jesus Cristo. Dengue, paludismo, malária, febre tifoide, diabetes. Sai. Diga amém. Amém. Tu tondele. Faz teste agora e tu verás que foste curado.